Hey galera, chegou aqui um radinho que é de um amigo meu aqui. Só que ele não funcionava. Aí ele me pediu para dar uma olhada, né? Eu não sou técnico de eletrônica não nesse ponto, mas andei pesquisando aqui e acho que eu achei uma solução para ele voltar a funcionar. Aqui no canto ele tem um rachado no circuito, como quem alguém derrubou. Ele quebrou aqui, aí partiu 3 trilhas do circuito push and pull da saída, né? Com esses BC 3338 aqui, PNP, casado com esse transformador aqui. Aí eu refiz as trilhas ali, aí ele voltou a funcionar, mas continuava falhando. Aí eu descobri que esse transistor aqui embaixo estava com a base solta também, solda fria, né? Normal. Para um aparelho de 1978, eu acho. Eu acho que a data dele eu me baseei nesse código aqui, 783Z. Talvez esse 78 seja o ano e esse 3Z seja, sei lá, a semana do mês, talvez. Esse Z seja o mês. Mas talvez esse rádio seja de 78. Embora que ele foi fabricado entre 1975 e 77 na Holanda. Né? Tem variações dele. Esse aqui é o 06RL077. Tem os que começam com 09. Se eu não me engano, o 09 ele tem uma saída de fone de ouvido, que seria essa pecinha aqui. Esse aqui é o 06, ele não tem, ele é fechado. Né? Os circuitos são praticamente todos iguais, são rádio de 6 transistores e tal, baseado no modelo clássico norte-americano, casado por transformador entre os estágios, né? Que a gente tem a bobina osciladora, vem o primeiro estágio de radiofrequência, o segundo, o terceiro final com o detector. Tem um pequeno diodinho aqui embaixo, perto do alto-falante, não dá pra ver direito não. Ele é que faz a separação do sinal e depois ele vai tudo para o estágio final da amplificação, que vem nesse BC548 aqui, que é o drive, né, do circuito push and pull. Uma coisa que esse rádio aqui, a parte boa dele, que na época ele vinha com esquema, né? Ele veio com esquema na tampa aqui. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor aqui. Pra quem tem desses radinhos e quer reparar, é só dar uma pausa no vídeo que vocês vão ver os valores, tá? Pra corrigir. Uma coisa aqui que não tá nesse esquema é esse transistor aqui, perto desse transformador. Não faço ideia do que ele faz. Porque no esquema são 6 transistores só, aqui tem 7 com esse. Mas esse rádio depois que voltou a funcionar, ele tem um som muito distorcido. Distorção muito alta mesmo. Eu não sabia o que era. Comecei a ver o capacitor do controle automático de ganho, né, que podia estar ruim. Aí eu troquei esse azulzinho aqui, 4.7 microfarads. Aí não é esse também. Circuito não era, eu troquei para o novo. Esse também eu troquei, todos estão trocados, todos os eletrolíticos são trocados. Porque esse aparelho é muito antigo, então eu preferi não ficar testando e perdendo tempo. Então eu troquei. E o problema não era nenhum desses capacitores aqui, que geralmente é quando distorce o som ou quando o volume é muito baixinho. É um sinal que tem algum capacitor que se esvaziou, né? E o valor da resistência interna dele está muito alto. Aí normalmente a gente troca por novos para ele voltar a funcionar. Mas não, depois que eu troquei ele tem um som muito alto para funcionar com duas pilhas só pequenas, tamanho A. Essas pilhas estão fracas, né? Mas mesmo elas sendo fracas, a distorção é muito baixinha. Depois que eu troquei esse transistor aqui. O que vinha aqui nele era um BC338, igual a do par complementar. Então eu troquei por um 548 e fiz um teste para ver se essa distorção diminuía. E sumiu mesmo, diminuiu bastante. Então eu vou deixar ele aí. Caso alguém tenha um desse aqui tá passando pela mesma situação, né? Ele tá com som bem distorcido,
Pode ser esse transistor aqui, vizinho a esse transformador. Tá? Embora que vocês vão notar que, dependendo do rádio que você abrir, da época, talvez de meses em meses, alguns valores desses aqui, desses componentes são trocados. Eles não seguem bem ao esquema, não. Eu estava comparando com o original holandês, mas é diferente. Os transistores são diferentes. Até o diolo de detecção é diferente. Aqui no esquema é um CDG00. No original holandês é um BAY44, que é semelhante ao um N4148, que é aquele diolo de sinal, né? Inclusive eu troquei, botei um 4148 aqui e funcionou normal também, mesma coisa. Eu achei ele até um pouco mais silencioso quanto a ruídos, né? Durante a sincronização. Mas no geral é um aparelho bem interessante para a época. Viu? Só que infelizmente, né, alguém derrubou, ele se quebrou. Mas está em bom estado, viu? A aparência dele também tá boa. O dial não tá arranhado, tá só um pouco sujo. Só umas quinazinhas gastas aqui, que ele vem com uma espécie de capinha de couro. Mas eu acho que a pessoa que andava com ele andava no bolso. Geralmente esses rádios antigos eles se gastam muito. Essa tinta prateada do painel mesmo, ela sai fácil. Mas é isso aí. A tampa original dele aqui, fabricado no Brasil mesmo. Deixa eu ver, acho que ela tem um pequeno quebrado aqui. Tem, Pode ser o lugar onde quebraram. Onde se quebrou. Em cima também tem. Ou pior, né? Que às vezes essa tampa aqui da bateria é um pouco dura. Dá pra ver até que ela tá gasta aqui. Alguém andou usando moeda ou chave pra abrir. Você abre pra cima, puxando pra cima. Não é puxando pra trás não, assim, né? Sai pra cima. Faz pá, ela sai. Só que eu achei ela muito dura. Talvez o antigo dono tenha tentado abrir o case dele, né? Pela tampa total dele. E acabou derrubando no chão. Mas é isso aí. Dá pra ver que ele é bem antigo por essa espuma aqui, chega toda escura já, um papel descolorido, né? Acidez, né? Agora interessante esse estágio de amplificação aqui. É como se o bias dele fosse controlado por um termistor. Está entre esse resistor de 1 ohm e de 120. Circuito interessante. Ele parece ser um classe B, talvez um classe AB. Normalmente a gente vê ele com 2 diodos e tal, né? Mas como esse rádio é muito antigo, eu acho que parte do funcionamento dele depende desse transformador de saída aqui para casar impedância, essas coisas. Mas tá aí, né? Por curiosidade. Eu tive que trocar também, deixa eu ver, dois capacitores. Esse capacitor azul aqui, ele não tem polaridade, é de 1 microfarad. No esquema deve estar mais ou menos com 2.2 micro, mas ele não é, como é que se diz, ele não é crítico não. Você pode colocar um micro e entre 1 micro e 4.7 vai funcionar normal. Não tem nenhuma alteração no áudio não. Talvez a alteração tenha no caso do controle automático de ganho, né? Esse de 4.7 aqui, se você colocar um valor maior. Eu já vi em outros esquemas que o valor aqui é 5, né? Tem esse de 47 microfarads que era 50, mas esses são valores mais antigos que a gente não usa mais hoje em dia. Talvez a gente ache no modelo desse, só que anterior, talvez o modelo 073, 074, que eles são mais antigos que esse. Mas no geral tá aí. Mesmo com a pilha fraca, o volume dele tá bem alto, não tá distorcido, porque geralmente quando esses rádios a bateria vai acabando, começa a aparecer uma distorção, né? Sei lá, como se fosse uma sibilação. Então é sinal que as pilhas já estão indo embora. Mas esse daqui tá muito bem, viu? Então, devolver ao dono, né? Mas aí qualquer coisa, vocês podem olhar o esquema aí. Tá de graça pra vocês aí. É uma coisa rara, né? É legal ter esses brinquedos da época. Isso aqui fez a alegria de tanta gente nos anos 80. Né?
Então fica aí, fica a dica aí pra quem for reparar essas coisas. Repara dessas coisas são bem simples, tá? E é só não quebrar, como tá nesse caso aqui. Circuito quebrado, muito ruim. Aí ele não ficou muito firme, né? E na primeira vez que eu fechei o rádio, ele tava com intermitência, tava desligando sozinho. Mas não era falta de energia não, era só esse transistor aqui que tava com a base solta. Então eu aproveitei e refiz todas as soldas, todos os percursos. Tem que ter muito cuidado também para não levantar filete, porque esse circuito aqui é muito antigo. E o filete de cobre é muito fino também. Então ferro de solda de 40 watts pode ser muito para ele. Então você começa com 25, se você ajusta para temperatura baixa, lá para 250 graus por aí, você já consegue trabalhar nele sem estragar o circuito. A queda foi tão grande que o capacitor variável também estava travado. Ele só ia até metade do percurso, depois enganchava. E era o dial do rádio tinha entrado com força para dentro, né? Ele tava quebrado. Aí eu coloquei uma colinha de silicone para até remover, né? Caso alguém queira refazer essa pintura aqui. Isso aqui é talvez tinta epóxi resolva isso aqui com spray. Ele volta a ser original como antes. Não, depende do dono, né? Só dando a ideia. Mas bacaninha, bicho, o rádio. Ele é só AM mesmo. Pra quem, pra quem não viveu os anos 80, né? Ele era muito comum esses radinhos só AM. Tradicionalmente, o primeiro rádio desse foi fabricado nos anos 40, lá pra 48, 47. Não era tão pequeno não, era um pouco maior, mas já foi o início dos rádios portáteis. Era o que a tecnologia podia oferecer na época, né? Aí eu acho que isso aqui ficou até o começo dos anos 90, fabricando rádio só AM. Depois eles, lá para os anos 60, começaram a colocar FM também junto. E outras coisas, TV, ondas curtas, por aí vai, variantes, né? Mas isso aqui foi a alegria de muita gente, viu? Nos anos 80. A gente tinha isso aqui como brinquedos. Eu tive um, acho que era o 051, se eu não me engano, quando criança, mas aí eu não sabia, né? Acabei quebrando. Eu lá entendia disso, sabia o que era, né? Eu sinto saudade de um desses. Mas agora acho que já matei. Muito bom esse rádio. Bom, é só isso mesmo. Valeu aí, pessoal.